noite. Voltando para Brasília, o Ministério da Justiça informou ao STF o andamento do pedido de extradição do ex-deputado Alexandre Ramagem. O documento foi enviado aos Estados Unidos. Repórter Janaína Camelo, mais uma vez aqui com a gente. Eu te pergunto, existe prazo para análise dessa solicitação encaminhada ao Departamento de Estado norte-americano? A gente perdeu o contato aqui com a Janaína, mas de qualquer forma, o ex-deputado Alexandre Ramagem, que continua foragido nos Estados Unidos, e aí vem essa decisão do Ministério da Justiça. Quando a gente tenta refazer o contato com a Janaína, deixa eu chamar o Kobayashi para falar sobre esse caso, né, Kobayashi? Mais uma vez volta ao noticiário o nome de Alexandre Ramagem, ele que deixou o Brasil recentemente. Olha, Tiago, pelo que você sabe, o Ramagem não é cidadão americano. Então, nesse caso, a probabilidade de uma extradição é muito maior, muito grande, né? Só um fator político poderia atrapalhar esse pedido de extradição de ser aceito, porque, de acordo com as normas de direito, e inclusive com a reciprocidade, provavelmente os Estados Unidos aceitarão. A questão é saber quando isso será executado, porque depende de uma série de burocracias, né? Isso vai de Estado para Estado, ou seja, da representação da diplomacia brasileira para a diplomacia americana, e lá é que, depois de cima para baixo, vai chegando nos órgãos de captura, nos órgãos policiais, que poderiam, primeiro, prender, localizar o Ramagem e depois remetê-lo para o território brasileiro. Então, de acordo com o direito, há sim uma grande possibilidade da extradição, se não tiver nenhum fator político, nenhuma questão política do governo americano em resistir a essa extradição ou a deixar lento, a postergar, a tratar isso sem a devida agilidade. Agora, só para a gente fechar, Kobayashi, por ser nos Estados Unidos, que a gente acompanhou recentemente a situação de Carla Zambelli, a situação é mais difícil nesse caso ou não? Não, é mais fácil. Mais fácil. Por quê? Porque a Carla Zambelli, ela é também cidadã italiana. Então, isso, de acordo com as normas lá na Itália, pesaria a favor da Carla Zambelli, o fato dela ser uma cidadã italiana. No caso do Ramagem, pelo que eu saiba, não tenho notícia, pelo menos, de que ele seja cidadão americano. Então, acredito que ele é um brasileiro em território americano, com ordem aqui no Brasil de prisão para ele. Então, é o governo brasileiro dizendo aos Estados Unidos, olha, há um natural nosso, cidadão brasileiro aí no seu território, precisa responder à justiça aqui no Brasil. Não sendo ele americano, fica mais fácil dos Estados Unidos devolverem o Ramagem ao território brasileiro. Então, a situação do Ramagem, ela indica uma possibilidade muito maior de extradição do que o da Carla Zambelli. Até por isso, imagino que lá atrás a Carla Zambelli deixou o território americano para ir à Itália, acreditando que a sua condição de cidadã italiana a favoreceria. A Janaína Camelo voltou para falar sobre a situação de Alexandre Ramagem. Bem-vinda mais uma vez, Janaína, atualizando a prazo para essa análise da solicitação encaminhada ao Departamento de Estado americano? Não tem prazo, Tiago. Agora os Estados Unidos, a justiça, dos Estados Unidos vai decidir em julgamento se aceita esse pedido enviado pelo governo brasileiro. E Alexandre Ramagem também pode pedir para cumprir essa pena lá nos Estados Unidos. Então, foi uma informação em ofício encaminhado aqui para o STF, especificamente para o gabinete do ministro Alexandre de Moraes, dizendo que esse pedido foi formalizado no dia 30 de dezembro, por meio da Embaixada do Brasil em Washington, então formalmente pelo Ministério de Relações Exteriores, contendo ali nesse pedido de extradição tem um resumo dos crimes que foram cometidos por Alexandre Ramagem, Lembrando que ele foi condenado a 16 anos na trama golpista pelos crimes de tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e organização criminosa armada. Esse pedido de extradição foi feito pelo ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do caso, no final do ano passado, logo depois que ficou se sabendo, que Alexandre Ramagem tinha saído do Brasil, estava nos Estados Unidos. A informação, inclusive, da Polícia Federal sobre isso é que ele deixou o Brasil em setembro, logo depois que ele foi condenado aqui no STF. Deixou o Brasil pela fronteira ali com a Guiana, por Roraima, e de lá ele então foi para os Estados Unidos, onde ele está até hoje. Tiago.